Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje a gente tem um convidado ilustre. Nós temos o Ricardo José Dander, ele é mestre e doutor, certo? Ele é biólogo, ele é entusiasta da fantasia, escritor, ele gosta um pouquinho de tudo da nossa cultura geek e também, com certeza, ele tem uma consciência ecológica muito pesada, né, Eduardo? Ricardo, perdão. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente, o palco é seu. E aí, Marcos, brigadão pelo convite. Que nem ele falou, meu nome é Ricardo, né? É, Eu, biólogo de formação, né? Desde pequeno gostava de ver essa parte, ciências, tudo, né? E sempre dividindo com o mundo fantástico, né? Foram algumas coisas que eu gostei muito. E segui, né? A biologia, por ser uma carreira muito romântica, por assim dizer, né? Eu fiz a graduação, depois fiz o mestrado, doutorado e passei num concurso e estou na área da saúde pública aqui de São Paulo, né? E, e aí sempre gostei da parte fantasia, comecei acho que lendo Eragon, depois passei pelo Percy Jackson, até caí no R.R. aham, Martin, né? aham, Que ele e as suas lajotas, tá até aqui atrás, ó, dá é, para ver o box, né? E comecei a gostar da parte fantasia, né? Gosto uhum, muito, né? É uma fuga, né? Por assim com dizer. Eu certeza. acho que é aquele momento Então, que a gente pode. no seu portfólio está dizendo que tudo começou em 2015, né? É, Correto. você tem, você escreveu primeiro, é, A Predestinada do Reino dos Catatais e segundo, Histórias do Firmamento Convergências, que são tudo do Firmamundo, né? Esse Sim, universo que você criou. uhum. Começou assim. A história como um todo, 2015, ela é um negócio muito, não vou dizer que é surreal, mas foi o quê? A minha mãe queria comprar um Note para o meu pai, né? Uhum. Só que eu não manjo nada disso, eu sou muito leigo, não ia prestar. Aí eu pedi para minha esposa, né? Falei, você ajuda a minha mãe? Aí ela falou, ajudo. Só que aí a minha mãe comentou, falou, Ricardo, cuida das meninas, né? Das minhas sobrinhas, que na época uma estava com 8 e a outra acho que com 5. Falei, cuido, porque elas não podiam ver o que estava sendo feito para não estragar a surpresa. Ah, sim. Então, e aí eu já tinha brincado com tudo com elas, já tinha feito um monte de coisa e não tinha mais o que fazer para segurar. E aí eu comecei, né? Tipo, vem cá, o tio vai contar a história da princesa do Reino dos Catatais. Começou como princesa. Aham. Aí eu comecei com a história, e geralmente quando a gente escreve algo, já passa lá do ápice da coisa, né? O ponto Uhum. alto, um dos pontos altos da história, que foi o que elas ficaram ali. Eu consegui prender as duas. Puta, cara, que legal que começou, porque eu acho que a fantasia é essencial para as crianças e a sua fantasia começou ali. Começou ali. E tem um. Aí eu contei, a minha mãe e a Sá conseguiram comprar lá o Note para o meu pai e ficou ali, esse ponto. Na semana seguinte, a mais velha chegou para mim e falou: Tio, e aquela história lá? Continua. E aí eu, caramba, né? Aí eu peguei assim, brincando, tá bom, peguei um ponto aleatório, vamos falar das chinchilas, as chinchilas ninjas guardiãs, né? Isso aí é Sim, sim. referência das tartarugas ninja, né? Aham. E contei um segundo ponto para ela, né? E ela ficou, ó, porque nunca teve contato com tartarugas ninja e tal. Aí veio o terceiro encontro, eu já estava mais ou menos preparado, comecei a dar um segmento. Aí a Sá virou para mim e falou: Ri, por que você não bota no computador isso? E aí eu comecei, né? Uma coisa puxa a outra. O maior desafio foi o capítulo inicial, porque a gente fica naquele ápice, né? Geralmente vem na cabeça o momento que o herói está lutando ali, está dando a virada para cima do vilão,
Só que a construção do mundo é um desafio como um todo, Sim, né? sim, com certeza, com certeza. E deixa eu te perguntar, os seus livros são em primeira ou terceira pessoa? Terceira pessoa, eu sigo muito, eu gostei muito do estilo de narrativa do Martin, né? Aquela coisa do Mas, ponto de mas, vista da mas seus pessoa. livros têm fim, né? Não, vão ter. Esse dois, a primeira saga, Já vamos tirar isso do caminho, vai ter fim, gente. vai ter fim, isso daí, pessoal, fica tranquilo que. Porque, Hum, assim, é aquela coisa, o Martin são 13 anos, do quinto para o sexto livro, né? cara, assim, não querendo colocar a carroça na frente dos bois, mas eu gosto do Martin. Eu não Uhum, gosto do que ele fez com Game of Thrones, tá? Porque eu gosto do Martin. Bom, a gente tem a mesma a idade, você vai lembrar disso. Cara, ele escreveu praticamente todos os episódios do A Bela e a Fera quando era na Cidade de Baixo. uhum. Pra quem não sabe quem que é a Bela e a Fera, gente, procura. A série dos anos 80 é legal, né? E foi aí que eu comecei naquela época eu começava a ler os créditos já. E aí, porra, toda vez que tinha cidade no de baixo era o Martin tinha escrito episódio, né? E eu fiquei fã dele Uhum. disso, tanto que assim, entre Game of Thrones e Wild Cards, eu prefiro Wild Cards. Certo. O Wild Cards eu não cheguei a ver, mas falam que é muito bom, né? É, Tem bom, um. é tipo assim, uma mistura de Game of Thrones com The Boys, né? Então deve ser. Acho que é Mas sangue ao ainda é o quadrado. Então, Martin, ainda é o Martin, certo? Então, sim. mas Então, então, por favor, continua contando da sua jornada. sim. Então, e aí eu comecei a escrever. Teve aquele desafio, né, de como colocar o comecinho da história. Então, os primeiros capítulos, eles foram assim, a minha cunhada leu, meu irmão leram, né? Eles Uhum, falaram, Ricardo, não tá legal, não tá pegando isso aqui, uhum, porque era até servia mais como um alicerce para a coisa toda, né? E dentro desse alicerce estava, porque o Firmamundo tem suas planícies, tem suas criaturas, é dividido em dois continentes e blá blá blá. Aquilo estava maçante, estava ruim, né? Então aí eu tive que rever os capítulos, né? Como fazer? Aí o prólogo, que seria aquilo para tentar fisgar o leitor, para falar, olha, temos isso. sim, Eu tinha feito algo que era muito tranquilo, que assim explicava o mundo, mas era algo light. Assim, uma coisa tava bom, mas ainda não era o prólogo que você fala, pô, isso aqui. Aí eu refiz e falei, pô, mas se na minha cabeça tem todo o mote aqui desse mal ancestral que veio, essa predestinada que pode fazer frente a ele, uhum, por que que eu não coloco a crise que resolveu, que começou tudo isso, né? legal, E aí tem o prólogo que está disponível no site, lá no firmamundo.com, chamado Páginas Perdidas, uhum, que é quando se revela esse mal bem ancestral. E aí sim, ali você tem uma pegada, opa, o que está acontecendo, por que está rolando isso? E no meio dessa jornada, eu fiquei na dúvida assim, eu mantenho esses nomes mais infantilizados, né? Eu vou brincar com isso? Ou eu parto para um coisa adulto, né? E é, eu optei por manter. uhum. Ah, legal. É, Porque como começou com a história para criança, você tem que encontrar o balanço, né? Para não perder sim. a essência. E as crianças, elas já têm idade para ler o seu livro ou não? Hoje a Júlia, que é a mais velha, ela tá com 16, né? Aham. Ela, quando eu mandava, e a mais nova que tinha 5 também, a mais nova ela tá pedindo para mim o PDF para Uhum. ler, né? E, e assim, eu ainda muito cru com toda essa coisa, né? E terminei a história, li, reli, a minha irmã fez uma revisão, mas assim, ela fez como ela pôde, a minha mãe é professora aposentada também leu, mas assim, é uma coisa. E aí eu mandei para o Prêmio Kindle, né? Falei, vamos mandar para ver se alguém fala alguma coisa, se tem algo ali. E não teve, né? Porque o Prêmio Kindle é aquilo, são 2.000 e tantas obras, é muita coisa, muita gente boa trabalhando em cima, né? Você chegou a colocar no E Notepad ou não? não, no Wattpad não, eu deixei, ficou na Amazon um tempão lá, né? Uhum. E aí eu falei, ficou, eu pensando, pô, mas ninguém dá uma opinião, aí eu resolvi mergulhar no mundo
da redação, da escrita um pouco, né? Aí eu Uhum. fiz curso de redação acho que a Unesp tem alguns cursos de redação, né? Um deles com o professor Fernando Nuno. Então eu comecei a conhecer um pouco, aí eu comecei a entender os termos, leitura crítica, né? Aí eu paguei a leitura crítica, que foi onde o livro ele se abre, assim, ele é dividido, é um Ah, então divisor de você águas. teve que refazer o livro depois que você fez os cursos para dar Refazer uma lapidadinha. uma senhora lapidada foi. Porque o que acontece? Tem muita coisa, né? É. A Cláudia, né, que foi a pessoa que fez uma jornalista, ela faz leitura crítica, ela fez e ela foi pegando pontos interessantes, assim, e coisa que estava enraizada e que ela falou, Ricardo, pelo amor de Deus, tira isso. E, assim, coisas até que soavam, de certa forma, preconceituosas, mas que estão engessadas, né? Eu falei, meu, eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí eu fui removendo esse tipo Aham. de coisa, tal, para tornar o livro mais tranquilo, sem ter problemas, assim, né? Porque, Ah, de não, eu te fato, não... entendo. Eu te entendo. O pessoal lida muito com isso, né? Recentemente eu falei Uhum, com alguns tradutores, eles mencionaram que estão optando por não, quando a pessoa tem sotaque, não escrever errado, porque quando a pessoa tem sotaque no livro, eles escrevem errado de uma certa maneira, para dar aquela pronúncia, né? E agora sim, não, eles estão optando só para dizer que a pessoa tem um sotaque, mas não para colocar, para não ficar, uhum. como você mencionou, né? Estereotipado. Sim, isso é algo que eu vou ter que rever, porque na saga nova tem os caras que são mercenários, são brutos e eles falam tudo errado, eu coloquei errado mesmo, né? E eu acho que eu vou ter que rever esse conceito É, agora também. bom, é assim, se tem um sentido eles serem deles falarem errado eu acho que às vezes a gente mantém, né? Tem que ver Uhum. se adequar, se está se adequando, mas no final é você que escolhe, né? Mas como leitor eu falo que às vezes eu sinto falta, né, de uma É, pronúncia estranha, alguma coisa assim, né? Mas então, uhum. é, já que a gente chegou nessa parte, eu gostaria que se você pudesse dar conselhos para jovens escritores. Ah, gente, conselho assim que eu dou, leiam bastante, eu acho que é o trivial, né? Pega, lê, assim, gosta de fantasia, lê por exemplo, Martin, vai ler o Martin, ah, putz, o Martin é denso, é pesado, tem violência. Ah, lê o Rick Riordan, que tem o livro mais light, assim, ele aborda bem mitologia, é um livro gostoso de ler, você pega, vai no estalo, e assim, sempre tenha humildade para chegar e ouvir, assim, não chega falando, pensando, pô, mas o meu trabalho é a minha escrita. Não, ouça a leitura crítica. É lógico que se tem alguém que está macetando ali, que você vê que não é algo para você crescer, que é para te diminuir, não. Mas assim, quem vem dar uma crítica boa, ouve, sabe? Fala, pô, olha, isso aqui soou meio pesado, meio contraditório, né? Que nem foi um. Tem um negócio assim, para quem lê Páginas Perdidas, o prólogo, Uhum, o gigante, quando eu fiz, ele tem os tons da pele lembram cor de terra, né? Marrom. uhum. E uma parte X lá, ele saía com a mão, né? Eu falava, e uma mão marrom saiu aqui. Aí a leitora a crítica, né, Cláudia, falou, Ricardo, tenta mudar isso, porque para não estereotipar, tal, porque é capaz de alguém fazer essa ligação. Ou seja, era uma crítica Ah, construtiva. Aí eu mudei, porque eu entendo o que você né? estava querendo dizer. Porque para você é tipo um gigante da colina, ele está mesclado ao ambiente, ele está surgindo ali, é tipo uma armadilha, né? Sim, correto. E camuflado, ele na Aham. mitologia ali, ele faria parte dos três reinos, né? Que seriam animal, vegetal e mineral. E Uhum. aí ela falou, e eu pensei, falei, realmente não é a intenção, mas vamos lá. E ele tem, na história, ele é todo cheio de tipo umas raízes, umas farpas, né? Sim, tem uma arte dele. Você falou, já sei quem que é. Já sei o que você está falando já. Mas Então, é legal que, por exemplo, a pessoa fez a crítica construtiva e você reformulou mantendo o sentido que você queria, né? Às vezes até dá uma evoluída no personagem, né?
Sim, exato. Então eu falo, ler bastante, ter humildade, assim, chegar e, que nem eu vi lá do Renan, né, que ele usou também outros recursos, né, ele nunca foi muito, assim, com relação à leitura, né, pelo que eu entendi, aquele É, começo dele. ele não gosta muito de ler. Ele é o gamer. Ele é um gamer que resolveu escrever uma história de orc, né? Então, Uhum, na minha cabeça, porque o Renan me mandou, né, um draft do Canyon, e, cara, sabendo isso sobre ele, eu tô imaginando como meu filho tá jogando um League of Legends, um World of Warcraft, meio que eu tô vendo de cima as coisas acontecer. sim, e isso é legal, assim, você vê, fala, pô, tá tendo, você viu um exemplo e você tá vendo no teu filho Uhum, essa projeção, isso é muito bacana. sim. E pegar esses elementos, né? Que nem você comentou de jogos, assim, eu gosto de RPG de mundo aberto em videogame, né? Skyrim, eu pirei jogando Skyrim, o Eu, The Witcher, uma eu desisti em obra-prima 40 minutos. do Skyrim? É, Ou do... Por quê? porque eu morria muito rápido. Ah, mas é aquela coisa, evita os gigantes que tá tudo certo. É, O- devia- mas mas dá Então, uma chance pra ele que vale a pena. mas quem sabe mais pra frente. Mas antes, você quer continuar mais alguma coisa do conselho ou era isso pro pessoal ler e escutar a obra? Ah, Ler, escutar as pessoas mais experientes e achar em outras fontes, que nem videogame, os animes, séries, a gente sempre encontra algo muito legal, né? Que vale a pena. porque os escritores eles escrevem pra tudo isso, pra série, pra filme, pra videogame, né, também. Uhum, E eu só queria mencionar que na página, né, do Firmamundo tem uma animação bem legal, né, que eu achei uhum. super divertida, né? E, e eu fiquei imaginando como é que foi pra você, assim, poxa, vamos fazer uma animação de uma apresentação do mundo, como é que foi pra você? Cara, a hora que ficou pronto ali, porque assim, eu comecei a pesquisar e começou a coisa do trailer de livro, né? Uhum. Fazer um trailer assim para chamar a atenção. E aí eu dei um Google, apareceu lá o Killer Jabuti, né? E falei, aí eu comecei a ver os trabalhos dele e falei, nossa, é legal, é bonito o trabalho dele, né? É porque ele é minimalista e funciona, né? Sim, funciona muito bem. Ele tem outros trabalhos mais complexos ali, até, mas dentro daquilo que precisava, quando eu mandei para ele a proposta, né? Ele chegou e falou, cara, já tô até imaginando como fazer. Eu falei, pô, mas que legal. E quando ele me falou, eu falei, putz, eu vou ter que fechar com ele, né? Uhum. E aí falei, vamos lá, né? Ver. Aí ele foi mandando storyboards, tal, eu fui colocando para ir divulgando aos poucos. Que nem ele queria usar os personagens que no Firmamundo tem uma no site, no caso, Uhum. Sim, tem os heróis antigos, né? sim. Que eles são mais referência, principalmente para a segunda saga, né? Essa- Mas para essa, aí eu falei, não, esses daí são da segunda, é melhor não colocar. Aí ele, então me passa as personagens, aí eu fui passando, né, quem que tinha papel-chave, assim, na história. E a hora que saiu, putz, eu falei, caramba, olha o que o cara fez, putz, que É lindo, deu legal, né? um... A pessoa conseguir colocar a nossa ideia de uma forma visual, né? Sim, Legal. é, E é, eu queria, bom, você já até deu uma mencionadinha aí, né? Mas eu gostaria que você falasse das suas inspirações e seus autores favoritos. cara, bom, o Martin, assim, ele tá, mas devido a essa lenga-lenga dele em finalizar a obra, né, Aham. eu, eu gosto muito da estrutura dele, a capacidade que ele tem de pegar detalhes, assim, das coisas, é algo absurdo, né, que nem tem um blog, acho que é Drunk Wook, que o cara pesquisa muito e falou de um livro do prólogo, né, do Waymar Royce, lá com os White Walkers, que o Uhum. cara é morto, ele descreve a espada do cara, e no Dança dos Dragões, quando os selvagens pagam tributo pro Jon para entrar na muralha, um Uhum. cara derruba a espada quebrada lá. Eu falei, mano, ele pegou isso de um livro de 96 e foi jogar em 2010. Esse tipo de coisa assim, de controle que ele tem, de foco, né? Chama atenção.
Um outro cara que faz isso muito bem é o Oda do One Piece, né? É, cara, é porque assim, não vou negar que ele faz bem, mas o problema é que o One Piece pra mim eu já abandonei o barco faz tempo. Tá certo. Não, beleza, que é muito longo. A gente tá falando Cara, do negócio de muito 97, longo. né? Quando o One Piece começou, porra, eu tava iniciando a puberdade, cara. Não, foi, eu tava. Eu lembro que eu peguei, quando chegou no Brasil aqui, 2010, eu tava indo para o primeiro ano de faculdade, tava lendo no ônibus, né, que o meu irmão pegou. Aí eu fiquei um tempo sem ver, né? Aí meu irmão falou, volta porque tá interessante. Aí eu peguei e tô voltando, vendo, né? E o Oda também tem esses detalhes, essas pistas que ele Sim, vai sim. deixando, né? É um comprometimento com a obra, né? Mas É, o Oda não há referências dele na história. Agora, principalmente para construir a mitologia, que é algo para mim que é e a Netflix acertou pra caramba, é o Gaiman, né? Eu acho, cara, o Neil Gaiman é assim, eu gosto da obra dele, não vou negar, mas eu gosto dele. Eu gosto dele como sim, pessoa. Ele era o melhor amigo do Terry Pratchett. uhum, Eu amo o Terry, a obra dele. Tem um documentário que se você assistir vai partir seu coração, né? sério. Que ele dá a Hum, declaração final depois que o Terry morre. E assim, eu gosto. hum, O Neil Gaiman sabe, ele sabe escrever e tal, mas eu gosto muito da pessoa dele. Eu acho que isso reflete na obra dele, né? sim. E a Netflix ter pego, né, que nem o Perpétuo que eu mais gosto é a morte. Acho que se você perguntar para os fãs, acho que pelo menos uns Por cento 80%, vai falar porque ela morte. Ela é a mais humana ali, né? O Morfeu tem horas que você fala, pô, Morfeu, é necessário, velho. Que nem pegar o quadrinho que ele fez com a Nada, né? Que ele. Tipo, ela ficou com outro cara, ele ficou bravo com ela, ele jogou ela no inferno. Tipo, não. Que é o que talvez. Não sei se vai estar nesse mote da segunda temporada, mas foi o que fez Ó, Estação das spoiler. Brumas. Né? Ó, Opa! spoiler. Spoiler. Rapaz, spoiler, perdão, perdão. Uhum. Mas o Gaiman, como ele criou os perpétuos, a mitologia, eu acho que putz, é Uhum. muito bacana, assim, né? E a É, existência, o que está remetido os perpétuos, tudo, é muito bonito. Isso, pelo menos para eu criar as divindades do Firmamundo, né, que é sempre são, complicado criar divindade, né, cara? putz, sim, É, 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 é complicado demais. Então, tem né, mais algum autor que você acha que você esqueceu? deixa eu ver, eu gosto muito desses dois, assim, acho que eu fico com eles, né? O Martin e o Gaiman, assim, são, Ah, para tá. É que mim. você também mencionou no começo da nossa conversa o Eragon, do Pauloni, né? O Paolini. É É que o Pauloni. Paolini, O eu per- li e me decepcionei, né? Cara, é fogo porque eu entendo quando ele parou, porque ele entrou em depressão por causa do flop do filme, né? Hum, Mas ele certo. criou, eu acho que, diferente do Martin, eu acho que ele criou uma criatura que saiu do controle. Depois ele teve que ficar fechando os arcos que ele deixou em aberto, né? Uhum. Se fala em que ponto que seria? Ah, se fala a criatura ou o O, livro como um todo? o livro como um todo, porque é, era para ser uma trilogia, virou uma quadrilogia. Aí veio os contos, e agora ele tem o novo do Murtag, né? Hum, E assim, do último que saiu, dos contos, eu acho que todos são legais, tá? hum, É, o da Angela foi o que eu achei mais legal, porque ela contando uma história, ela falando que aquilo tudo já é mentira, né? ah, uhum, Então, mas no último livro, é, eu não sei de você, mas eu senti que ele não estava sabendo exatamente, não estava com aquela empolgação do começo, e ele não estava sabendo não, exatamente o que. Eu acho que ele não pensou direito na profecia para sim. amarrar pro Eragon, certo? E, cara, assim, ficou legal. Por exemplo, para mim, eu sou jogador e mestre de RPG. Eu tô lendo aquele livro, eu tô construindo na minha cabeça, porra, e se eu fizer esse cenário para meus amigos jogarem? Eu gostei. Mas a única coisa que eu falo do Eragon, é que assim, cara, eu achava que antes o- os elfos do Tolkien eram apelões. Cara, os elfos do Eragon são Jedi. Eles são Não, Jedi, são. cara. Eles são Jedi, cara.
né? Não, o próprio, a influência dele, né? Você vê as espadas, aquela coisa lembra o Sabre Sim, de sim, Luz, né? né? Mas os elfos são overpower mesmo, né? E São, aí eles ele são cria um cara demais, cara. mais ainda, né? A crítica que eu faço, assim, ao coiso, foi que parece que, às vezes dá a impressão, né? Que nem você falou, eu não sabia desse lance da depressão, né? Que é justificável, que o que fizeram no filme dele foi Foi um uma assassinato. atrocidade, é. Uma atrocidade. Aquele tubarão martelo voando para duelar com a Safira não existe, né? Aham. Mas retomando, eu acho que então, talvez ele ficou tão desgostoso que ele nem pegou para reler, porque assim, não sei se eu não li os contos, né? Uhum. Mas que nem no terceiro livro, quando o Eragon tá naquele retorno, que ele ajuda a salvar a esposa do Roran, né? Uhum. Ele tá voltando e ele encontra um velho cheio de perguntas, Isso, né? cara, isso foi genial. E esse cara eu fiquei martelando do terceiro ao quarto. Esse cara é o Cavaleiro Dragão que teve o dragão roubado pelo Galbatorix. Esse cara vai chegar Não, chegando. foi no segundo, acho que foi no segundo livro que, no momento, o Eragon vê a Ângela jogando os ossos pra uma mãe e pra uma menina. Eu falo, puta, mano, essa menina provavelmente vai ser uma cavaleira de dragão, vai ser uma candidata. E a gente não viu mais. Não viu acho que é Nonfravel, o menino que tem os pais devorados pelos Hazak. Também ele no Beleza. terceiro livro, ele começa a ter uma importância. Esse cara eu falei, o terceiro ovo é dele. Aí sumiu, ele aparece no final lá, que a mãe dele cobra a vendetta do Roran, né? Que ele Aham. faz corte na mão É, lá, o legal, negócio. isso. Falei, poxa, e de repente a Arya é a Cavaleira Dragão, sabe? Ele fez. É, então, e eu acho que assim, a área, eu acho que ela não teve a oportunidade de ser feliz. Ela nunca teve Não, realmente, ela nunca teve uma escolha ali nas coisas pra ela, sabe? Eu fiquei meio assim, porque eu gostava muito dela. E o Roran, cara, teve uma hora que eu falei, quer saber, eu não quero mais ler a história do Eragon, eu quero ler a história do Roran, porque é o cara que né? faz tudo com martelo na mão, né? Porra, É cara, martelo legal. é minha arma favorita, Então, sabe? Então, uhum. mas já que estamos falando disso, né? É, eu tenho aquela pergunta, né? Pra quem gosta de fantasia, de RPG, qual seria o seu cenário favorito se você pudesse escolher uma raça e uma classe? Cara, eu gosto muito de. Acho legais os elfos, assim, né? Gosto muito, né, do estilo. E ultimamente, quando eu, infância, pegar a infância era o elfo, eu quero um mago, né, aquela coisa. Mas depois de um certo tempo, eu comecei a gostar dos bardos. Putz, Cara, tô, o que eu escuto do pessoal falar, ou eu sou ladino ou eu sou bardo, sabe? ah, pô, é um negócio que foge completamente. Eu não sei. E aí depois eu assisti o Dungeons Dragons, né, a Honra entre Rebeldes. Aí o Chris Pine ele mandou bem com Então, aquele coisa. só que é o seguinte, o Chris Pine, ele toca o alaúde, mas a gente não vê ele fazendo nada realmente da parte de poderes de bardo, Uhum, certo? sério. Então ficou meio que Uhum. nessa controvérsia, né? Mas ele, como seu malandrão, ele tem todo o carisma, mas a gente só sentiu, ficou faltando os Ou um poderes pouco de mais da bardo, habilidade. né? Porque eu já Uhum, falei isso em alguns vídeos, cara. O bardo original, até o segundo desenho, cara, o bardo era apelão. uhum, Você podia fazer uns, não de bater, tá? Mas as combinações que você podia fazer eram bem divertidas. E você escolhe o sim, tipo de bardo que você quer ser, porque você não precisa ser necessariamente o cara com alaúde. Você pode ser um uhum, artista de rua, também pode ser considerado bardo, uhum. né? Aí eu me identifiquei muito, assim, que o Bárbaro é aquela coisa, né, apelona, tal, Aham, você citou também no episódio lá com o Renan, né, uhum. tal, das classes, assim, o Lenda de Vox Machina, ele representa muito Sim, isso, né, puta, o Lenda de Vox Machina eu, ele tá em outro nível, cara. ah, é, eu achei uma obra de arte, foi um negócio, Uhum. assim, que, putz, eu peguei Salvou, para ver, cara. Salvou pros fãs. porque eu peguei sem compromisso e falei, nossa, que da hora, né, poxa, muito bom, E você assim, viu que eles vão fazer a série spin-off do Mighty Nine? vai ter?
Vai, eles anunciaram, né? Porque o Mighty Nine é no mesmo mundo, né? Com Uhum, outra mesa. E vai ter, certo. né? Pô, Então da hora. eu também acho legal. Só espero que não banalize, porque quando banaliza Uhum, perde a qualidade, né? Mas é, é. vamos lá. Como é o seu processo criativo? O processo criativo, ele começou aquela coisa completamente aleatória, né? Aham, Tempos, por causa das minhas sobrinhas, até que eu sentei e criei essa responsabilidade. Bora começar. certo. E aí, assim, eu vou capítulo por capítulo, né? Deixa eu pegar aqui até, deixei do Opa! lado, que é o caderninho de Aí, ó. notas, né? É Então, que nem eu, ó. Aqui é old school, é no caderninho de nota. tem que ser no caderninho, né? E às vezes, assim, você tá, de repente, sei lá, lavando a louça, de repente começa o diálogo a maquinar na cabeça. Uhum, Eu venho e coloco alguma coisa, assim, num papel, num caderno, ó, esse diálogo aqui tem que ter porque funciona para o capítulo tal. Então eu vou botando um resumo, assim, dos capítulos, né, do que eu estou esperando, para onde que vai, porque eu não posso também, eu tenho fazer que nem o Martin, né, que abriu um monte de núcleo, né, aham. e para fechar isso, então vou me policiando, ó, esse núcleo vai encontrar o outro, então, e assim, eu sempre vou relendo pelo menos um ou dois capítulos que eu escrevi do núcleo, para ver se não está fugindo da coisa, né? Assim, chega e fala, pô, mas como é que a personagem chegou ali? Ou o que que Uhum. fez ele mudar? Não, deixa eu ver. Esse personagem, ele age dessa maneira, vamos ver como é que funciona. E aí escrevo o capítulo, né? Vou pensando no próximo, aí de repente eu pego, abro, assim, geralmente antes do próximo, para ver, né? Como ele decantou. Uhum. E dou aquela revisada já para ir olhando, assim, frase que ficou faltando, que às vezes a gente está digitando e pensa muito mais rápido do Do que que. consegue. É, exatamente. E aí eu volto nisso para olhar e falar, não, isso aqui ficou ruim, isso aqui não tem cabimento o cara falar isso, essa ideia ficou perdida, né? Isso eu fui pegando esse traquejo, ainda tô, né? Que a gente sempre pode melhorar bem, Uhum. né? Também, de novo, aí foi méritos da Cláudia, né, da leitora crítica, que falou, Ricardo, muitas vezes teus vilões eles estão num monólogo terrível, né? Eles ficam e falam. Aí o que eu fiz? Quando tinha ponto, É legal se você pegar um dos heróis e falar, ele tá fazendo um monólogo de super vilão? tipo, chegar a colocar algo assim. Aí eu saquei, falei, não, beleza, mas eu não posso perder isso. Aí eu botava um dos heróis assim, Aham. falando, pô, então você, tipo, caralho, que eu fiz isso, aquilo, outro, aí de repente alguém, pô, mas você é o bichão, hein? Aí ele, mas não é só isso. E aí conseguia quebrar, o diálogo fluía, né? Não ficava, que Ah, senão parece vilão do Batman do Adam West, né? Que fica falando, as coisas vão embora e no capítulo seguinte o Batman escapa, é, né? é bom, eu Então, gosto de um bom discurso de super vilão, cara. hum, É, então, agora bom saber. me falam, ah, e falando em Batman, você viu que entrou a série pro Netflix, a Batman Animated? Entrou a série Entrou, animada? cara, Tá? entrou. Aquela vale a pena. Eu vi que tava a Liga da Justiça, Não, não, entrou, pô, A Liga é legal, a Liga mas não tem nada como Batman Animated foi onde tudo começou, né? foi, o pioneiro ali foi É, muito bom mesmo. então, você tem um episódio favorito? Do Batman, É. cara, da série animada, eu gostei, não é nenhum episódio, mas eu gostei muito do filme que fizeram, não A Máscara do Fantasma, o Batman Sub-Zero, né? Ah, Que tá, é tá, ele com o tá. Dr. Frio. O Mister Freeze, sim, sim, sim. Nossa, cara, Esse, pouca gente menciona o Batman Sub-Zero, viu? Porque o Máscara do porque é um. Fantasma, ele é lindo, muito bem escrito, ele é uma obra de arte. Mas o Mister Freeze tem a... eu sou fã do Mister Freeze, né? Uhum, O único Mister Freeze que que eu não gosto era daquele O Batman, sabe? Porque o, não era o Mister Freeze que a gente conhece, ele era um ladrão que sofreu um acidente e teve que usar roupa, né? aí foge, né? É. Mas o Freeze é aquela coisa, a motivação dele, há um certo respeito ali. Você vê que é o cara que ele se tornou vilão por estar, sei lá, no lugar. A motivação não era errada,
mas ele estava no lugar errado e aconteceu o que fez tudo Aham. ser daquele jeito, né? Ah, Então, acho que o nada como um bom Sub-Zero, vilão com assim, uma boa origem, né? sim, eu acho que isso é algo assim, quando você traz um vilão ou algo assim, que tem alguma coisinha, você fala, ele te gera você gera uma certa empatia por ele, mas não a ponto de falar, ah, não, dá para passar o pano, porque não dá, né? Que nem até aquele X-Men horrível do Apocalipse, que teve o filme, Aham, não falo do Apocalipse, mas eu costumo pescar coisas até que interessantes, até em filme ruim. aham. E uma que eu gostei foi o Magneto ali, do Hum, Michael Fassbender. sim. Pô, o cara tá de boa ali, ele quer levar uma vida sossegada. Aí, Uhum. de repente, ele salva o colega lá na siderúrgica. Né? Você assistiu, né? Sim, O assisti. Apocalipse? Assisti. Né? E aí ele salva o cara e de repente todo mundo, ó, é mutante, é isso. Aí, pô, matam a família do cara, você fala, ele não vai ter um minuto de Não sossego, né? vai, cara, Então, não deixa ele. adianta. Não Aí adianta. você fala, vai lá, mata todo mundo. É, Né? é que assim, eu concordo com você que essa parte do filme tá legal. É que eu já fui com meio com o pé atrás, porque assim, desde a época dos quadrinhos, eu odiei a Uhum. saga da Fênix, em todas as versões. E eu sabia que eles estavam caminhando para aquilo. Ah, é, que não. O final diz É, tudo, né? então. Bom, então, agora vamos falar um pouquinho da arte, né? Uhum, Que você falou que encontrou o estúdio, fizeram a uhum. arte, tudo. Mas é um artista só ou é o estúdio? Então, eu acho que é o Gilson, né, o Aham. Killer Jabuti, eu acho que ele faz sozinho, storyboard, e aí quando a gente conversou, ele falou, você quer uma narração? Eu conheço uma artista, uma atriz que pode narrar. Aí eu falei, beleza, põe ela, é legal, né? E ela que deu voz à história ali, Ah, tá. toda. Não, mas eu acho que ele faz junto. E eu fiquei, depois, assim, que eu fui olhar os trabalhos, eu tinha visto os dois primeiros trabalhos, né? Uhum. E aí depois eu fui olhar mais, assim, no YouTube. Ele tem um canal, tudo, né? E aí eu comecei a olhar, eu falei, pera lá, né? Ele tinha feito as charges de, manjou, Ruas, Sim. tal, as Ruas. Ele fez as charges lá, a animação do Ruas. Eu falei, putz, grilo, olha o cara que eu chamei pra, né? Então chamei um cara muito bom, assim, e depois ele fez ainda o primeiro trabalho dele, um dos primeiros foi o trailer do Dragões de Éter, do Rafael Dracun, Porra, cara, né? sério? Sério, aí quando eu olhei, eu falei, Nossa. cara, você fechou com o Raccoon, você fez o trailer, ele, foi o primeiro trabalho, eu, caraca! Aí o O Dragões de Éter eu gosto, mas assim, uma das histórias que eu mais gosto dele é um que tá no Crônicas da Tormenta, que é uma história curtinha, né, cara? Raccoon, Puta, mano, ele escreve eu tô com muito bem. box aqui. Eu ainda não li, mas eu tô curioso para ler Ah, não, eu tô. o Dragões de Éter. Ah, tá, do Dragões do Éter. Ah, tá, beleza. Não, que eu Sim. achei que você tinha o box da Tormenta. Não, não, o Tormento eu não vi ainda, né? Ah, tá. Aliás, como é bastante coisa assim, né? Mas do estúdio aí foi isso, né? Um cara e muito bacana, assim, foi muito legal trabalhar com ele, né? Como o livro estava em processo de revisão antes de eu mandar para a editora, não tinha pressa, sabe? Então, eu também sou bem tranquilo nessa Ah, que bom, parte, né, que você falei. não tem uns ataques de ansiedade. Cara, assim, eu acho que a hora, ansiedade, eu vou ter a hora, acho que assinar o contrato ali, aí começar, pô, como é que vai ser e tal. É, Mas por então, enquanto, mas o seu vai ser físico e eletrônico ou só um dos dois? eu queria físico e digital, né? Uhum. A gente é old school, né? Não É, sei se você meu, sente de pegar o livro físico, olhar. exatamente. Quem quiser ter o Kindle, beleza, tal, não tem galho, porque também se parar para pensar de certa forma é até ecológico, você não gera tanto papel. Uhum. Mas eu tenho uma queda pelo livro Eu físico, né? também, Aquela cara. textura de capa, putz, é muito bom, né? Vale a pena. Então, agora vamos falar das suas criaturas, que elas estão muito bem divididas, cara. Eu gostei muito. Organização total, né?
Sim, eu Então, tentei o máximo melhor que eu pude. então a gente começa com a Era da Fúria, que você tem aquelas é o que eu mais gostei, porque os seus monstros ali eles são elementais, eles me lembram muito os monstros do Max Steel. Assim, eu não particularmente não gostava do desenho do Max Steel, mas eu adoro os monstros, cara, Uhum. né? Eu até sei de quais que você. Eu não assisti o Max Steel, Ah, mas eu mas lembro da a propaganda. referência e Tudo tal, assim. né? Então, eu Uhum, gostei muito. A arte tá bem legal. Ela tá uma mistura do moderno com aquele old school das nossas revistas de fantasia, né? E eu achei uhum, muito legal do que você fez os elementais ali, né? Você fez, não, você uhum. escolheu os elementais. Sim. Então, aí você quer comentar um pouco da Era da Fúria? Claro, o Firmamundo essa é a primeira era que tem, né? Então você Uhum, tem na história, assim, o Firmamundo, como ele é citado, né? Aquele mundo, o mundo ele é uma própria divindade, né? Por uhum, assim dizer. Tem até um conto na literatura fantástica, volume 6 que você não tanto as criaturas da Era da Fúria, mas você tem uma ideia mais como que foi a coisa, né? A sim, criação. a Gênese. Então, é a gênese de tudo ali, né? Então você tem a primeira era, que é a Era da Fúria, que surgem as bestas de fogo, que estão no continente da Aurora, e as bestas de gelo, que estão no continente do Poente, né? Uhum, Então, até o trocadilho, né? Aurora, Poente, sim. né? E aí, como elas eram muito diferentes, elas se odiavam Uhum, e, e se digladiavam, assim, se matavam. Dos corpos, assim, daquilo que foi saindo, né, do gelo e fogo, daquilo, foi brotando um lodo ali pesadíssimo, né, e dele surgiram os Hazarins, que seria a terceira casta, as bestas das cinzas, né, como se fossem nossa, cara, filhos. eu acho que você tá falando isso, aí, eu tô lembrando que eu li aquele contos da mitologia nórdica que as criaturas surgiram da lama e do sangue de Ymir, sabe? Uma pegada Uhum. meio assim, né? Não, tem uma pegada, eu não vou. Assim, eu pensei um pouco no. Eu tenho aqui coisa de mitologia nórdica, eslava, né, que eu li também, até para entender um pouco The Witcher mais Sim. profundamente, né, a série. Cara, The E Witcher assim, é muito deprimente, né, cara? a série, você Não, fala o não, livro. os livros, ele é muito deprimente, porque é da, é da cultura deles, né, ser muito seco, né? Sim, e o final, tudo, né, que Não acontece vamos ali, estragar, sem spoilers, sem não, spoilers, sem spoilers. sem spoilers, mas assim, a mitologia nórdica, você tem, como é que fala, esses elementos, eu pensei também na grega, né, que Zeus cria os primeiros seres são de bronze, Aham. então, aí eu passei para essa parte, assim, né, pensando nisso de como seria a criação, essas criaturas, né, que brotam, os asas rarins, eles praticamente, eles não têm as fraquezas que uma tinha na outra, né, que você tinha um equilíbrio ali, eles começam a dizimar tudo, Uhum. aí o próprio Firmamundo fala, puta, errei, e aí ele gera o primeiro filho dele, e aí eu não posso falar muito que é Aham. spoiler, né, Não, tudo bem. tal, aí, Agora, né, a gente vai para a Era da Bonança, onde a gente tem os animais é, mais padrões, né? Aí eu acho que entra a parte do biólogo, né? sim, Tem um toquinho ali, um estilinho Pokémon também, dá pra gente ver um pouquinho, não sei se foi a intenção do artista ou do criador, que eles são mais fofinhos, mas você dá pra ver que eles são criaturas encantadas ali, né? tem alguns que são, Uhum, né, por exemplo, alguns seguem, né, que nem o miaulesco lá que eu coloquei é um tipo um bicho de um porte de uma jaguatirica, tem uhum, inspiração no miau mesmo, não tem sim, como eu falar que não, né, aquela gema que ele tem na testa é um negócio para ele ser sensitivo da magia, eles sim. têm alguns elementos, né, o Tetherlink parece aquele glismo do Gremlins, ele vai ser mais importante na segunda saga, né, ele vai aparecer ali, e tem os outros elementos, assim, né, que nem tem a serpente lá, Ipserana, ela, na verdade, isso aí eu fiquei pensando em algo mais original, como o que fazer, né, e o veneno dela, né, assim, répteis, eles têm um gasto de energia do caramba, então, aonde que eu me inspirei para construir a Ipserana, né?
A gente tem aqui no Brasil a jararaca ilhoa, que fica na Ilha da Queimada Grande, Sim. e por uma seleção natural, o veneno dela é o mais letal que tem. Ela pica o passarinho tem que cair ali. Se ele levantar voo e for cair do outro lado da ilha, então aí eu pensei, por que não criar uma serpente cujo veneno deixa a presa tão alucinada que ela vem para cima, achando que ela vai ter alguma coisa vai ter uma vitória contra a serpente. E Uhum. aí cria-se isso. Então, né, esse tem um conto até no lá que chama o Elixir do Soldado, o Elixir Salvador, que está nas crônicas ali, que um dos componentes do Elixir é o raio do veneno, para o cara ficar num modo berserker, por assim Ah, dizer, legal. né? É que eu tava imaginando isso, eu já tava com isso na cabeça já. Então, e Lembrando, aí nós temos as criaturas moldadas por magia, certo? Que aí certo. aí a gente já tem uma pegada mais fantasia, mais anime, mais tartaruga ninja, né? Uhum, Pra gente ter, acho que também para ter uma variação de raças, né? E nós sim. particularmente temos uma criatura que ele aparece tanto no site quanto no seu Instagram, que é um esquilo de armadura. Eu acho que esse esquilo deve ter uma história, né? Os esquilos, ela é mais triste. Assim, a princípio, os esquilos, né? Assim, tem o ponto de novo, quem quiser ver, tá, né? Uhum. Assim, tem as chinchilas, né? Que elas na primeira saga têm uma importância danada, e tem os esquilos. A Ambos, chinchila, né, a chinchila é aquela que tá vestida meio de ninja numa arte. tá Aham. vestida de ninja, tinha duas, né? Elas têm uma participação muito grande na primeira saga. Uhum. E vira e mexe, assim, na saga aparece lá, né, um dos protagonistas, né, ele Uhum. chega, ele tromba com a chinchila, ele diz, sai daqui, esquilo. Aí uma outra pessoa, pô, mas você é burro, você foi chamar justo a Uma chinchila de de esquilo. esquilo. E a chinchila e os esquilos têm treta, que vão Aham. sendo costurados ao longo da... E aí, as chinchilas, elas ficam para proteger, são os guardiões da aurora, Aham. e os esquilos são os protetores do poente, por assim dizer, né. Uhum. Aí eu coloquei, e os esquilos, a história deles é mais triste, né? Porque as chinchilas, elas confiam nos homens peronomútil, assim, mas Aham. nem tanto. Então, elas ficam de olho, são só alguns que provam que são bons. Os esquilos já praticamente não deu bom para eles, deu ruim, né? Então, Mais são bem mais marginalizados. mais marginalizados, assim, eles, né, é um elemento que está aí. Aquela arte foi um amigo meu que fez, né, que ele gostou, assim, ele estava olhando, ele falou, cara, olha o que eu fiz para você. Eu falei, mano, ficou muito louco. Não, cara, Tem ficou uma muito bom, porque primeiro tem ele na página, no estilo normal, tá legal. Mas aí, pô, eu falei, nossa, esse esquilo deve ser importante, porque agora ele tá, deram um tratamento nele aqui, uma textura, uma armadura, ele tá parecendo um paladino nesse negócio aqui, né? nossa, ficou muito legal, né, a E seu arte. amigo, E ele eles é têm, artista profissional? ele está trabalhando com IA. Ah, Ele tá. gostou, assim, né, que eu tava brincando com as IAs. Só que, putz, é difícil quando você põe o texto, ela entender o que você quer, Uhum. né? E aí eu falei, quando eu comecei a olhar as IAs dele, eu falei, cara, topa fazer para mim um ou outro? E aí ele falou, cara, com prazer, né? E ele tem paciência para sentar lá e ficar olhando, montando as coisas, né? E Uhum. aí saiu aquele estilo fantástico. Eu Nossa, falei, aquele putz, esquilo ficou muito legal, cara. Então, só foi lembrando que a IA é uma ferramenta, pessoal, né? sim, Não uma temos que ficar ferramenta, né? dependentes, ela tem que ser usada com sabedoria, né? Sim, porque senão, É, né, então, agora a gente vai falar, se tiver tudo bem pra você, um pouquinho dos personagens. certo. Bora lá. Vamos lá, vamos começar pela ordem, né? Uhum. Hum, O Venceslau. Venceslau Espada e Escudo, ele é um Isso. personagem Eu fiquei na da... dúvida se era o nome dele era Espada e Escudo ou se colocou tipo assim, Venceslau porque ele usa a espada e escudo, tipo um apelido. Na verdade, é a segunda alternativa, né? Que ele tem Uhum, o Venceslau.
né? E você viu que ele tem uma espada mais larga e ele tem Sim, a menor. A sim. mais larga ele usa como ataque e defesa, como um escudo, e tem a menorzinha ali, né? Ele é uma personagem que ele é da história antiga ali, dos livros, né? Principalmente da segunda saga, né? Uhum. Ele foi um general da Guerra de Araucária Frondosa, na Guerra de Vinhos e Espinhos, e aí Cara, ele começa isso é a um nome excelente, cara. Guerras de o, Vinhos e Espinhos. Puta. isso foi assim, e tudo isso te falar, foi algo que assim, o primeiro livro eu fiz para as minhas sobrinhas. Uhum. Sabe quando você olha assim, depois fala, cara, mas tem tanta coisa, eu fiz um mapa legal, acho que Sim. dá para mergulhar mais. E aí eu comecei, criei coragem e comecei a experimentar, abrir, né? Porque a primeira saga ela se passa entre Catatânia e Petrec, né? A Floresta Misteriosa. Agora, a segunda saga, eu já envolvi muito mais coisa, expandi mesmo, né? Ah, Falei, dá legal. para ir. E antes da gente passar para os próximos personagens, como foi para você escrever as cenas de ação? Cara, você mergulha nelas, né? Um negócio meio fantástico mundo de Bob, manja, o Doug, Claro, né? claro, o Doug, o Bob, na imaginação deles. Meu, você entra ali no meio e você começa a olhar, né? E você vai vendo, você fala, tem horas que você quer que o teu herói seja o mais overpower possível, só que você fala, não, ele não pode ser assim, porque a história, eu criei um cara até que normal, como que pode ser feito isso? Aí você volta, mas um dos principais retornos, assim, que eu tive foi Uhum. quando tanto a leitora crítica quanto a revisora falaram, Ricardo, essa conclusão, o embate aqui, ele tá frenético, né? Ele não para. E isso é muito. Você pensar num clímax ali e equilibrar os lados, porque eu acho que aquela coisa meio que acontece muito em anime e tal, o poder da amizade. Não, cara, vamos equilibrar a coisa para dar chance para os dois lados para ser plausível, né? Que até pode entrar como uma crítica ao Eragon, isso, né? Uhum. Pô, no final o Galbatorix pega ele, pode dar o spoiler ou deixa? Ah, pô, cara, já faz tempo, pode dar o spoiler. Que ele praticamente solta um olhar da penitência no Galbatorix ali, Aham. né? O Galbatorix, eu vou saber teu nome agora, ele, não, mas olha o que você fez. Tipo, é o Galbatorix, pô, mas eu sou ruim, cara. Tipo, Então, aí vem os dragões, você também fez isso, eu tô aqui por tua causa. Aí ele surta e aí o Eragon vai e apunhala. Eu acho que tem que ter um vilão que ofereça ameaça, só que cara, você tem que dar equilíbrio. eu acho que o problema do Galbatorix, meu problema com o Galbatorix é o seguinte, ele demorou muito para aparecer. Foi, também. E quando ele apareceu, não pagou, entendeu? É, bem, Né? que ele tá de longe, ele toma o Murtag lá e faz e Aham. não, Bom, mas né, então, mas, é, mas voltando à batalha, aham. é isso, assim, né, aquela coisa de se imaginar dentro, na cena de ação, como ela vai ser, dá para ser mais visceral, não dá, É uma parte né? que eu acho interessante perguntar, porque você começou contando uma história para suas sobrinhas. Aí no segundo Uhum, livro você falou, já vou elevar o nível. Mas aí é que tá, você tem que sair daquelas lutas, vamos lá, a comparação, tá? Aquelas uhum. lutinhas Power Ranger para aquelas lutas mais Indiana Jones, que eu tô batendo, mas de vez em quando eu tenho que ter um negocinho, mas eu tenho que tirar o coração do peito do cara aqui para fazer sentido, mas eu não vou fazer isso a cada 5 minutos, né? Não, não, ela tem, é dosado, tal, as coisas, né? E assim, o começo, que foi o que seria o terceiro encontro com a Júlia, Aham. contando ali, eu falo, um personagem X, ele pegou uma lamparina e macetou, deu umas porradas com a lamparina na cabeça do outro. Ela regalou o olho, Uhum. assim, né? Ela ficou, eu parei, olhei para ela, tá tudo bem, Júlia? Você tem algum problema com É. mortes em história? Ela, mas ele matou, eu, matou. Aí ela, mas isso não faz dele um cara mau? Eu, então, já ouviu falar de legítima defesa? Ou era ele ou o cara? Aí ela, tá. Aí chega no final lá, os eventos, Aí ela, depois ligam pra você, o que você tá ensinando?
que você fez, tal, né? A minha irmã, você vai ter um filho um dia, você vai ver. Mas assim, aí chega na reta final, ela, e aí, ele morreu? Ainda não, que eu ia lendo, né? Aham, Aí, mas foi, né, no final, assim, tinham as coisas, mas eu trabalhou não bem. trazia tanta parte gráfica, assim, da coisa, né? Ah, legal. Tentava abordar bem, né? Mas assim, não deixa de ser interessante, Ah, né, as não, é muito, batalhas. eu fico fascinado com o processo, porque eu perguntei porque algumas pessoas dizem, ó, eu, pro meu personagem, eu fui praticar um pouco de artes marciais, para eu sentir como é que ia se movimentar. Outros, não, eu fui assistir documentários sobre estratégia militar antiga, sabe? Uhum, Então eu gosto de saber sim. como é que é o insight, né, do criador. Uhum. Agora O, vamos ao nosso querido, né? Deixa eu ver aqui o próximo da lista. Peraí. Aqui. Garcia Cicatriz. Esse eu não precisa nem perguntar por quê, porque tava na cara dele na arte, né? tava na cara, né, Aham. ele, o Garda, herói do velho mundo, é legal, assim, que é uma personagem interessante, Uhum. porque você tem o texto, né, como se fosse uma wiki no site, nos livros é referência, olha, ele é meio que o patrono, né, de uma liga de assassinos que tem na história, né, que vai ter, né, Uhum. que são os assassinos de Sal, o nome, o termo, né, e aí eles têm uma hierarquia, né, você tem as vespas de Sal, né, que tem até o mote, assim, que é falado, né, Uhum. ou você é a aranha que tece, ou você é a vespa que ferroa, né, Uhum. fazendo menção, aquelas vespas que ferroam a aranha, Uhum. e a aranha acaba servindo Virando de comida, alimento, sim, sim, sim. virando alimento, né? Então, o Garda, e na história ali, aquele curtinho, né? Eu até comecei a escrever um antigo, assim, um prequel, né? Só que eu falei, putz, não tá dando ainda. A outra saga ela atropelou. Eu falei, eu vou fazer essa segunda saga, depois eu penso. Mas o Garda é legal porque ele é um herói para uns e é o cara que sai do prumo, né? Ele é uma Ele pessoa mais começa a cinzenta. Ele é um personagem mais sim, cinzento, né? Ah, eu personagem gosto, mais cinzento. eu acho que precisa dessa história para manter o pessoal com o pé no chão, né? Sim, sim. E há toda uma mitologia em cima dele, né? O, não, o Garda ele entra nessa parte. Aí ele tem toda aquela predestinação. Não sei se no texto eu falo que botaram ele para morrer enfiado num Uhum. monte de sal, aí veio uma chuva pesadíssima, né? E aí ele conseguiu escapar e aí ele matou os senhores dele, libertou os escravos e aí começa todo o mito em cima dele. O problema é que aí ele gostou da coisa, é aquilo, né, do cara quando o oprimido virou opressor, né? E aí ele começa, Se ele é um pi- você, se você trata uma pessoa como um animal por muito tempo, uma hora ele vai te morder. sim, não tem como, é Uhum. isso. Ele não vai entender que há um Ah, outro lado, ou só adorei o conceito. E o nome, né? Homens de Sal, pá, né, meu? os assassinos. É. Tá muito bacana construir esses Aham. personagens assim, Agora, né? outro que eu amei o nome, porque eu gosto de personagens assim, é Lucas Arco Estelar. O Arco Estelar é a tônica do. É ele que está no Páginas Perdidas, é o arqueiro, é Uhum. o cara, e é ele que Ele não é o é, seu é cara. só. Ele é o seu Hã? cara. É o cara. Na Ele é o seu história cara. antiga, ele é o herói ali, mas é arrogante um tanto no começo, né? Uhum. Mas foi a personagem que eu mais gostei de criar, assim, ele putz, é muito bom, porque ele é o herói, ele quer fazer a coisa certa, ele tá puto porque ele viu o reino acabado, ele não, é o que aparece no vídeo curto Cara, lá, lutando com o aham. gigante, Que você né, falou agora, eu lembrei de um. Tinha uma série que chamava Andrômeda. Ela foi muito. Ela não deu muito certo. Que o cara uhum, ele ficou, tipo, parado no tempo, tipo, 300 anos, né? Aí ele voltou, tinha uhum, tudo, a civilização tinha, e ele tentando trazer de volta. E aí um dia ele encontrou uhum, uma pessoa que foi, tipo, oficial superior dele, que sobreviveu passando a mente pro corpo de outras pessoas. E aí tem tudo aquela coisa, né? Passou o tempo, a pessoa tem que fazer que é uma coisa pior que a outra. Aí quando ele derrota a pessoa e vai falar com a confidente dele, né? Fala, puta, como é que isso aconteceu? Ele fala, olha, um dia você acordou, a civilização tinha caído. Essa pessoa viu a uhum. civilização cair.
Ela estava lá. Ah, Você está julgando uma coisa que aconteceu e você não pode fazer nada. Essa pessoa estava lá, era obrigação dela não deixar acontecer e aconteceu, né? ah, E eu lembrei sim. disso agora que você mencionou, cara. Não, e tem bastante sentido, assim, né, com ele, assim, né, Uhum. apesar, porque tá no prólogo lá, o Páginas Perdidas, é ele ali, tá, na animação lá, ele duelando com o gigante, é algo, assim, é algo É que fantástico, o não pode dar Lucas muito Arqueiro, spoiler, né, né? não, não posso, isso aí é o Páginas, é o prólogo, né, que tá Aham. lá, para quem quiser ver, né, E outro, é o próximo da lista, né? Que eu falei, pô, ele deve gostar muito de um filme de artes marciais, Lotus Pés Descalços. a Lotus, né, que ela. Uhum. Assim, ela, no caso, nem tem muito a parte de artes marciais, né? Eu Aham. achei legal o nome, acho que eu não sei se eu estava passando algum CD da Shakira que tinha aqui, e apareceu pés descalços, aí eu, cara, acho que. E aí eu criei essa personagem, né? Que ela é o principal ícone das tribos vermelhas, né? Da Uhum. nação Uhum. das tribos vermelhas, que é tido como a nação mais desenvolvida, assim, né? E foi uma nação formada por imigrantes de vários pontos, tal, cada 12 tribos, acho, cada tribo com uma habilidade seria uma. Tanto é que se você olhar lá nos estandartes, né, os Não, símbolos, tá marcadinho aqui. então Tá beleza, marcadinho. não vamos antecipar, Aham. né? Então, E a eu Lotus acho muito legal, cara. Só o nome, né? Você acerta muito nos nomes. Isso é uma coisa que eu olhei assim e falei, puta, ele acerta muito nos nomes. Chama a atenção, você quer saber mais, né? sim, E próximo da obrigado. nossa lista é, vamos ver se eu vou falar certo. Kailena. Kailena Liu, Isso. ela ela seria tipo uma, de novo aparece mais aparece na segunda saga, né? O que assim, o que nem eu falei, a primeira saga ela é um preparo assim, é um ensaio. A segunda eu já venho, bora abrir, né? Você- E assim, por ser um mundo diferente, Uhum. né? Ela é uma maga, né? Por assim dizer. Só que eu uso dois termos diferentes, É, assim, eu já né, ia na perguntar história. isso. Como é que é o seu sistema? Com relação à magia, assim, Uhum. você tem duas castas, né, que são os Maezics e os Dravaards, né? A Kailena, ela é uma Dravard. Uhum. Os Dravaards, eles entendem a magia como um artefato que você tem que respeitar pra caramba Uhum. e usar, assim, o que ela te propõe. Então, você tem uma gema mística poderosa, você usa aquilo que a magia vai te oferecer. Os Maezics, eles entendem assim, não, por que, que eu não posso me incorporar à magia? Né? Uhum. Por que, que a magia não pode estar na minha essência? O problema é que a essência das pessoas, da alma, ela oscila muito. Ah, E aí, geralmente, quando as pessoas fazem, elas meio que, putz, fugiu a palavra, elas contaminam a magia uhum. e deturpam tudo, né? Então, assim, os Maezics conseguem serem mais longevos, como a magia está intrínseca a uma deles, ela dificilmente acaba. E eles são corrompidos, né? Eles corrompem a magia e depois se autocorrompem, né? É um negócio. É, o poder Aí os corrompe, o dragões. absoluto corrompe absolutamente tudo, né? Sim, é bem isso, né? Ah, cara, E aí você puta, pega. gostei, gostei. Eu procurei fazer algo assim, tá dentro ali, você vê, é uma maga, tal, Uhum. mas tem uma denominação própria ali dentro, Ah, né? legal, legal. E agora, agora esse nome, agora eu falei dos nomes, mas também Jomar. A não, putz, a Tiomar Zaif, ela é a Isso. maga, a Kailena, eu viajei, Ah, tá, tudo confundi, bem. né? A Kailena, ela é uma das três guerreiras, ela tem um artefato místico, é uma adaga, né? A adaga da Catarse, que vai ser revelada ao longo, né? Que Uhum, ela é a adaga que expurga o mal, por assim dizer, né? Tanto é que uhum, ali ela confrontou uma titereira dos sonhos e tudo, né?
né, tem toda essa parte, que ela encontrou um monge lá, né, que tem uma vela Towad, né, que é uma vela que expurga o mal também, Tem né, toda uma toda essa mitologia. tem toda uma mitologia que vai crescendo, Ah, né, ao longo da... E a Tiomar Zaif é a Dravart, né, eu fiz uma confusão. A Tiomar, ela aparece no prólogo do terceiro livro da segunda saga, então demora um pouco, que aí começa a trazer muito mais o conceito da magia, que foi esse que eu te falei, né, da magia ser, nos Dravart ser através dos artefatos, os encantos, né? uhum. Enquanto que para os Maiesics é a essência bruta, mesmo corrompida, né? Seria isso. Ah, legal. Né? E a Tiomar, ela tem um papel importante na história, assim, né? Então, O- agora a gente tem aqui que é Pietra Ivete, é isso? o Pietro e a Pietro Ivete Ivete, Malbec, né? isso. Que é É, a única imagem que tem duas pessoas juntas ali. tem duas pessoas. O Pietro, né, que é o Pietro de Savignon, e acho que é a Ivete Malbec na história, né? Eles têm toda uma mitologia ali que fala que geralmente um tesouro do firmamundo ele vem acompanhado, né, ou a predestinada vem acompanhada de um cavaleiro, né, que Uhum. seria um cavaleiro da libélula azul, tal, na mitologia. Né, eu até brinco muito com a Anne, né, que ela usou grifos, e eu precisava de uma montaria que fugisse de dragão, Pégaso e grifo. Aí eu, cara, vou para os insetos, É isso aí, bora, cara. tá, vamos botar um negócio diferente, fugir, né? E aí e a Anne, né, falando, ela fez um trabalho lindo com os grifos Fez. dela, né? Impressionante aquilo, né, que ela fez. E aí eu coloquei as libélulas, né? E tem uma que é a chamada Furiosa, que é um azul metálico, que é meio que um predestinado ali a cuidar do tesouro do firmamundo. Não necessariamente eles vão formar casais, né? Mas aí tem o, surge o Pietro e a Ivete Malbec, né, na região da cabeça do lobo, Uhum. né, e ocorre um evento ali que ele tem que resolver. É logo após a Guerra de Vinho e Espinhos, que o rei foi deposto, né, tem todo esse evento, e aí ocorre um mal ali que está assolando aquele lugar, É, e ele precisa interferir, né, e deixa eu ele te tem, perguntar diga, que eu fiquei curioso, não sei se você pode falar. É apenas um cavaleiro de libélula ou é uma ordem? não, é um. Ele sempre vem, é como se fosse um título passado, assim, Ah, tá. como se o firmamundo ou o destino escolhesse alguém, assim, um Uhum. predestinado a fazer ter esses feitos, né? Ah, tá. Tem Tem um uns que são ciclo. falsetas, né? Que nem teve um rei que fingiu que era, mas não tinha alguns eventos assim que são citados, né? Mas é sempre um, né? Não uma ordem. E agora vamos falar dele, o cara mais ameaçador das suas artes, o Albino Costas Largas. Ah, ele é ameaçador ali, mas eu acho que o Garda é pior, né? Ah, Que é? ele é meio que o Garda é porque ele é um unificador, assim, como é que fala? Eles chegam, né? Que tudo gira muito em torno da colonização da Aurora pro oeste auroriano, né? Então você tem Uhum. os catatais que vão se firmando e os Pandarecs, né? Que seria o outro reino, eles são navegadores, então navegadores, construtores, e eles resolveram sossegar. Uhum. E sobrou para eles uma região bem complicada, né? E os clãs brigavam entre si, e aí tinha os faganhotos, que eram aquelas criaturas ali que eram agressivas, né? E Uhum. aí esse cara, né, ele sai para fazer a conquista, né? O pai dele, né, o Dario, na história unifica os clãs, só que assim, sob muita dúvida, tal. E aí ele chega, vai atrás, né? Ele encontra também uma arma que foi deixada pelos ancestrais dele, né? Isso é retomado também na segunda saga, né? E aí ele volta com os faganhotos, assim, meio que com uma horda, né? E aí os clãs reconhecem ele como o primeiro rei, assim, né? Ah, legal. Ele tem isso, mas é um unificador. Na história eu não pensei ele como vilão, né? Assim, o Garda, ele é o mais complicado ali, né? Entre os... É, o legal Né? de um vilão.
é que ele não acha que que ele é o vilão, É, né? é Ele não isso. acha e ele Uhum. não age como vilão, né? Ah, é aquilo, ele não. É aquela coisa, cada um é o herói da sua história, É, né? Então, exatamente. Bom, agora vamos falar finalmente dos povos e etnias, né? Que você uhum. tem aquela arte linda, que você tem tipo os símbolos de clãs, sabe, bem separadinhos. Então vamos começar pelos catatais. Ah, falar sobre os Catatais, que são os protagonistas da primeira saga, né? Eles, um pouco o nome, né? Eu brincava com a minha sobrinha, né? Com uma delas, a mais nova, que eu Hum, ficava, você é a princesa do reino dos Catatais. E ela, eu não sou Tatatal, né? E ela fiquei brincando e foi um mote para pegar. Tanto é que eu falei, vão ser, até pensei, se o nome as pessoas não gostarem, até ia dar uma mudada para Scatafall, algo assim, né? Mas depois eu olhei e falei, pô, mas ficou tão legalzinho assim, né? Vamos legal, vamos deixar. deixar. E o começo eu gerava uma dúvida se eles eram pequenininhos ou como pessoas normais. Eu falei, mano, colocar seres muito pequenos não vai dar certo, não. Vamos deixar, ainda mais com as ameaças que eles vão ter que encarar, vamos deixar como pessoas normais mesmo, assim. É um Uhum. reino Eles são, agrícola. os catatais, eles são um povo, assim, na cultura deles se aproximam de quem? Caramba, agora, assim, é algo muito europeizado, assim, mas talvez pegando a série, não é que nem, se você pegar os Pandarex, eles lembram muito os Vikings, por assim Sim, é dizer, né? que você Por causa estava da falando navegação. da unificação, tudo. Eu falei, pô, tá parecendo a história do Cromwell, dos Vikings, do Ragnar e tal, né? Aquela coisa toda, eles lembram essa unificação. Os catatais seriam, de repente, os britânicos que estavam ali, né, na Na deles deles e o pessoal chegou. e o pessoal chegou chegando, né? Ah, Aí você legal. tem o. Aí, vamos. Seguinte, você Tá, fala que os aí eu vou falando. Pandarex. Os Pandarex, né? A princípio eu tinha colocado como Pandarecos, né? Assim, mas Uhum, falei, nossa, fica muito. E tô explicando aos poucos como eu cheguei nisso na uhum, história, né? Porque você fala, caramba, mas que raio de nome, né? E, e aí os Pandarex, eles têm essa coisa da navegação, eles são focados na engenharia, são ótimos construtores, né? Inclusive tem um personagem-chave no começo da história, que é um Pandarec, e ele vive junto com os catatais, é até um dos conselheiros, é o conselheiro construtor, ele uhum. tem... E os Pandarex, assim, eles têm uma característica diferente que é a heterocromia dos olhos. Todo Pandarec tem um olho de cada cor, Ah, puta, cara, que né? legal. Que legal. E, e a família real, assim, né, os Costas Largas, né, que são os reis, a dinastia que se manteve, eles têm sempre um olho verde e um azul, Ah, né? então ele já é considerado realeza. É realeza, é pela Ah, cor dos olhos, ah, assim, legal. E agora que é vamos aos videirinhos. os videirinhos o povo da cabeça do lobo, né? E eles são tipo uma migração assim de catatais antigos que se Uhum, miscigenaram ao povo nativo do continente auroriano. certo. Eles tinham uma característica assim interessante que eles é uma região que produz muito vinho, né? Por isso a questão tem Aham, muitas videiras, né? E aí é certo. lógico, se um enólogo ouvir isso, ele vai querer me agredir, mas é uma história, peço uma licença poética, né? Cada família nobre Aham. dos vinhos, assim, tem um sobrenome de vinho, né? Ah, legal, pô. E, por exemplo, o vinho que eu mais gosto, assim, tipo, da uva, né? O Malbec. Uhum. E, e aí, o rei, né? Os reis que estão atualmente é o Theodor e a Ivana Malbec, né? Que são os reis. E aí tem os vassalos, que aí você tem o Tempranilho, o Cabernet, Puta, cara, eu tô e adorando, cara. Eu tô adorando. Tem sangue de boi? o sangue de boi eu não pude pôr. Foi a ideia a princípio e ele entraria onde? Na É, bastardia. Quando nasce um bastardo, é é o sangue de fulano vinho boi. barato. Ah, boa, Né? boa, cara. Boa. Puta, adorei. Olhei, eu Agora, coloquei.
Hum, Agora, os aracauritas, é isso? Araucaritas, né, de Araucária. Araucaritas, isso. O, então, começar assim, curiosidades, né? Você viu que o logo tem uma puta de uma araucária, É, né? cara, eu gostei porque assim, eu parei, eu tava lendo e tentando, eu falei, deve ter algum enigma em cada um desses logos aqui, né? Eu acho que, Uhum, por exemplo, se eu ler o livro, vai fazer mais sentido, sim. né? Aí, Então, eu é, vi que tem, que você falou, tem a árvore, tem a araucária, né? sim. E a araucária é uma árvore que eu sou apaixonado por ela, né? Como Uhum. ela, inclusive no meu convite de casamento, eu e a Sá, a gente colocou uma araucária estilizada no convite. Então eu gosto muito. E aí eu coloquei, falei, bora criar um povo meio que bárbaro, assim, mais belicoso, né? Uhum. E na história, Mas você está dizendo bárbaro belicoso é mais nórdico ou bárbaro belicoso mais indígena? não, mais nórdico Aham, mesmo, né? legal. Eles são mais brutos, assim, e aí você tem as definições. Você tem o araucarita, Aham. que é o cidadão comum, que está ali, você tem o pinhão, né? Uhum. Na história, você tem o palácio dos araucaritas, ele fica numa araucária gigante, colossal, né? Isso Puta, ocorre porque cara, da hora, hein? foi eu, assim, essa parte, a construção ficou legal e como ela foi feita, né? É que assim, se eu abro isso, eu dou muito spoiler, mas você tem há um porquê da araucária ser gigante, colossal daquele jeito, e todo guerreiro que se alimenta do pinhão daquela araucária, em específico, ele fica mais forte, mais bruto, assim, mais encorpado, Mas né? Então, é uma coisa tipo de você ser criado comendo aquilo, não é uma coisa imediata. não, sendo criado comendo aquilo, tal, eles Aham. são mais fortes, assim, né? Tal, Ah, tanto legal. é que aí eles têm a guerra de vinhos e espinhos entre. Os espinhos são em menção às agulhas da araucária, que espeta pra caramba, né? E o Uhum. vinho é a cabeça do lobo. Houve uma guerra entre eles ali, né? Ah, legal. Tal, também. E agora, tribais vermelhos. As tribos vermelhas, ou Isso, as tribais tribos. É. vermelhas, né? Foi uma tribo, assim, a história está sendo contada agora, é uma das que eu tô mais, assim, colocando, E né? é Que o logo são, mais diferente deles, né? sim, são 12 animais. Cada animal ele representa uma habilidade, né? Que tem. Nesse daí, o primeiro que eu utilizo, eu fujo um pouco da questão de monarquia, assim, né? Que Uhum. você tem sempre um rei em algum canto, Hum. que aí são. E com palavras novas, né? Que você tem o regime dos 12 Galaus, né? Seria o nome, né? Uhum. E Galau, na língua antiga, assim, que tenha mencionado, seria meio que covarde, né? Foi um reino formado por imigrantes e fugitivos, né? E Uhum. aí cada tribo que chegou, né? Foram 12 tribos fugitivas, né? E cada tribo com uma habilidade. Então tinha aquele que sabia pescar melhor, o que sabia caçar, o que sabia lutar. E aí eles foram compartilhando, por todos eles terem algo em comum, que eram meio que rejeitados, eles foram compartilhando as experiências, conseguiram erguer um reino assim, e um reino pacífico, né? Uhum. A Lotus Pés Descalços, ela faz parte desse reino, era um reino que conseguiu ver a natureza, assim, né? O país, as 12 tribos ali, né? Tá em construção ainda na história, mas é um reino que eu gosto muito, assim, de estar criando, porque é o mais desafiador, né? Como é que Ah, você legal. monta um regime com 12 galaus, assim, Só, né? só Tal, funciona, só funciona nos livros. só, não Não, dá, a não, não gente dá, vê não que, dá. né, Então, cara, legal. Agora eu queria te perguntar, Ricardo, o que que você faz para relaxar? Eu cara, escrevo. relaxar. Não, eu escrevo assim, tem dia que eu vou olhando, né? Aham. A paternidade sabe que cobra bastante da gente. Então, quando eu não tô com o Luca, assim, né? Porque é aquilo, ele tá com 4 aninhos agora, então que ele dormiu ou que ele tá nos meus pais, nos meus sogros, aí eu vou alternando. Ou eu tô lendo alguma coisa, né? Que nem agora eu tô lendo Destruidor de Espadas, né? Da Victoria alguma coisa, né? Também uma aventura assim bacana, ela escreve bem, é gostoso de ler. Mas gosto muito de videogame, agora eu tô, né,
Sábado eu fui dormir às 2 da manhã porque fiquei jogando o Horizon Zero Dawn, o 2, né, o Ó, Forbidden West. É uma obra de arte aquilo, né? Não, você chegou a jogar, não? não, cara, o meu colega comprou, mas eu tô sem console, então. Ah, eita. Meu, mas é algo assim. E o último, que esse daí eu pego pra relaxar mesmo, quando eu, assim, eu falo, putz, hoje eu não tô com cabeça pra escrever e tal, mas vamos fazer um negócio que já me rendeu um ou outro machucado, né? É isso aqui, ó. Você chegou a ver o mapa Vi. na página no Insta? Sim, vi. Então, ó, aí eu tô talhando aqui, Ah, você ó. tá fazendo entalhe, que legal. Aí é o mapa do Firmamundo. Ainda tem coisa para entalhar até, né? Mas aí depois devo passar o pirógrafo aqui para queimar as Puta, localizações. cara, que Meu, legal, meu. meu, é relaxante demais isso aqui. Você pega, esquece, né? Você podia até fazer É, uns tutoriais aí de vez em quando, mostrando pro pessoal como é que você faz. rapaz, foi assim, foi olhando no YouTube também, né? Eu vejo aquilo lá, o pessoal pegando, fazendo umas coisas, falei, deixa eu tentar, né? E peguei, comprei as coisas na internet, estava baratinho, assim, o jogo de formão, Uhum. só que tem que tomar um cuidado danado, né? Porque Aham. a madeira que eu peguei, pinos, né? A parte clarinha, ela vai que é uma beleza. Quando você pega um nó pela frente, você tem que. Aí ele escapa, vem pega no dedo. Aí você tá aprendendo as manhas do artesão agora com a madeira, né? Sim. Então, Agora sim, tô que nem eu já escondo a mão, que apoia, uso ela para apoiar, mas não deixo ela tão colada, né? aham. Deixo ela Tá né, um vendo aí? pouco mais longe, Já tá aprendendo para as não manhas do artesão. Quem sabe você usa num personagem, né? fazer algo assim, não É, faz um então. Alguém que sabe ler a escultura madeira das árvores, né? também. O leia o conto, né? Se você quiser depois eu te mando, eu passo, não tem erro não, que você vai ver algo ali parecido com Ah, isso. legal. Então, cara, tem algo mais que você gostaria de falar? Hum, assim, dessa parte acho que é isso, assim, trazendo, né, a realização de estar construindo o universo e ver que as pessoas estão gostando, tudo, né? Isso permite que eu divulgue algo aí e Manda tal, né? bala. É a única coisa que eu esqueci de te perguntar, por exemplo, Hum, qual é seu personagem favorito e qual te opa. surpreendeu no retorno com quem leu? O livro, assim, meu personagem favorito é um padeiro que tem lá, o Assapinho, né? Tal, Ele não é nem os principais, é o padeiro. não, não é o padeiro, mas Você é o tá, cara que assiste o desenho do Avatar e fala: Puta, será que hoje vai aparecer o cara dos repolhos? é o cara dos repolhos, né? O repolho, Sabia. meio que fugiu um pouco, né? Mas Aham. é um cara assim, e pelo que quem leu, assim, gostou muito, né? Tem a Laura, né, que fez a revisão, ela falou que ela gosta do Hector, que é um coadjuvantaço pela resiliência dele, no fim, né? Uhum. E o Coquinho, né, que faz a jornada do herói. Assim, quando você vê o trailer, é um menino que aparece olhando, meio que olhando para Ah, tá, trás, sei qual que é, assim. sei qual que é. Ele é um dos protagonistas, né? E a Laura comentou dele, assim, ele faz a jornada do herói, né, na Ah, legal, história. legal. Né? Vamos. Também foi algo Uhum. que eu gostei de criar. Ah, legal. Vamos Né? fazer o merchan agora? Sim, não, além da escrita, né, que é mais raro, também sou co-host num podcast, né, o Taverna dos Bruxos, né, que a gente fala também Cara, eu não conhecia, legal. somos pequenininhos, eu te mando o link Ah, valeu, depois, valeu. mas Depois. assim, a gente tá. Que assim, todo mundo, você sabe muito bem, né? Todo mundo, os três participam, os quatro, né? Que agora entrou o Dino, um amigo meu, fãzaço de Tolkien, né? Um mestre nessa parte. Uhum. Os três, né? O Wilton, que é o host, eu e o meu irmão, Você quer irritar ele? Fala o nome do Tom Babadil errado. Fala Tom Babudil, aí ele vai ficar doido. falar com eles, ver a reação dele. Mas assim, o Wilton, né, que é o host, o meu Aham. irmão, os três estão com filhos pequenos, então a gente grava quando pode. Mas eu falei, se eu não divulgar que falar do Taverna, Vão eles ficar vão me esganar. doido.
Isso. Não, não se preocupa não, eu Então, vou colocar na descrição, vou dar um destaque, beleza. cara. Sim. Aí a gente fala um pouco também de universo geek, entretenimento. Uhum. O Taverna dos Bruxos ficou com esse tema por causa. A gente ia falar só de The Witcher e se decepcionou totalmente quando veio a segunda temporada. Dói, né? Dói. No açúcar. Eu sei que você tá sentindo, porque eu não era tão apaixonado por The Witcher, mas quando Uhum. fiquei sabendo que iam fazer a série do Shannara, me matou, cara. Pô, acabou comigo. Nossa, putz, aí. Então, e aí a gente parou com The Witcher e fala sobre os temas assim que estão mais, né? Então falamos de Marvel, a gente Uhum. falou de Star Wars também, do filme do Batman com Robert Pattinson. Vocês Então temos alguma. já, assim, uma sugestão. Vocês já falaram alguma coisa do Rebel Moon, do Zack Snyder? Não, ainda não. Não. Cara, posso dar uma sugestão aqui? Qualquer coisa depois Opa, eu até corto se você quiser. claro, É o né? seguinte, é, Rebel Moon, ele é baseado, é, vamos falar na origem, Sete Samurais, certo? Uhum, Do Kurosawa. Então seria legal se vocês pegassem e assistissem, porque vamos lá, tudo começou com o Kurosawa, os Sete Samurais. Depois fizeram os Sete Homens contra o Destino, né? sim. E depois teve aquele filme que nós da nossa geração sabe qual que era Mercenários das Galáxias, né? Ah, aí. E aí é o Rebel Moon. Ia ser legal se, tipo assim, vocês pegassem, ó, cada um assiste um, né? Opa, hoje vai ser dos Sete Samurais, hoje vai ser dos Sete Homens do Destino, hoje vai ser do Mercenário das Galáxias, para quando chegar no Rebel Moon, né, vocês faz uma coletânea geral. Pô, interessante, legal fazer essa volta assim, ficaria bacana mesmo. Vou levar em pauta para o pessoal lá também. É uma boa, Boa, legal. Então, continua. sim. O, não, então, aí o podcast, assim, a gente aborda esses temas geeks, né? Uhum. Temos dois quadros, né? Na verdade, três. Um que a gente discute, né, que são os episódios, o Drops, que geralmente eu falo pego uns três, quatro temas e faço rapidinho, assim, falando, olha, achei isso, aquilo outro, esse outro aqui, né, ficou legal, né, por isso eu faço uma crítica, né, que nem o último Drops que eu fiz, eu peguei falando do Dungeons Dragons, o Príncipe Dragão na Netflix, a Lenda de Vox Machina, segunda temporada, e o Willow, né? Que peguei, Tô respirando. tranquila. Eu peguei e falei um pouquinho, assim, bem Aham. sucinto, tal. Mas é isso, assim, para falar do que temos lá, bem amador, mas a gente Ah, vai se dedicando. mas é Vamos assim que é firme e legal. forte. Boa. Uhum. Então, cara, mais alguma coisa? Acho que fechou, Fechou. essa Então, parte mesmo. Também agora o chegou na. agradecimento agora ou Não, depois? agora é aquele momento que eu peço pra você, que eu falo que é o momento Karine, uma homenagem a Karine Ribeiro, né? Pra você deixar uma frase. Pode ser da sua autoria, pode ser do seu coração, pode ser uma coisa que falavam pra você, pode ser a vingança nunca é plena, matar uma envenena, você escolhe. Cara, eu acho que nós tem umas assim, né, que são. Eu acho que é a do Pequeno Príncipe, né? Vou ser bem. Né, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu acho que. Tipo, Nossa, se você verdade. semeia. Cara, se você semeia vento, velho, você vai colher tempestade lá na frente. Mas se. Cara, você tá semeando tudo, gentileza, assim, você tá tentando fazer o teu melhor ser legal, e isso vai ser recompensado em algum ponto, né? Eu acho que é isso, né? A frase, assim. Muito bom, Ricardo, muito bom mesmo. Cara, muito obrigado. Adorei ter você aqui na Toca do Aventureiro. Espero que a gente possa se falar de novo. Foi uma experiência muito boa e estou muito empolgado para ver o seu trabalho, viu? Então, pessoal, é isso. Eu sou o Marcos, esse é o Ricardo José Dunder, mestre e doutor, né? E essa foi a Toca do Aventureiro. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigadão, gente. Muito obrigado pela oportunidade, Marcos. De coração, espero em breve ter boas notícias aí com o livro e tal. E, mais uma vez, brigadão por essa oportunidade de estar divulgando o meu trabalho, cara. Valeu demais. Que isso, eu que agradeço. Até mais, pessoal.